Gente, hoje vocês irão aprender uma massa de panetone e chocotone que fica simplesmente incrível. Uma massa super fofinha, uma massa leve e que desfia na boca na hora de comer. É uma massa super fácil de trabalhar, não precisa sovar, é só bater no liquidificador que vai ficar prontinho. É uma massa super econômica, como eu já falei, muito fácil mesmo de trabalhar, que você pode fazer em casa para comer, para se deliciar ou para presentear nesse Natal aquela pessoa querida que você tanto gosta. Também é uma boa opção para vocês fazerem e revender, porque é uma massa que sai muito baratinha e fica muito gostosa. Além de ser super exclusiva, né? Você pode tirar ou adicionar ingredientes para ficar ainda mais parecido com o seu paladar, que vai ficar incrível. Então, se você quer aprender essa receita e você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve logo aqui embaixo, curte também esse vídeo e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem mais nenhuma receitinha para você. E para você que é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos a esse canal. Gente, para os ingredientes desse panetone chocotone que nós vamos preparar hoje, nós vamos utilizar aqui, ó, 500 gramas de farinha de trigo. Para você que não tem balança para pesar em casa, você pode utilizar 2,5 xícaras de xícaras de farinha de trigo com capacidade de 240. Também vamos utilizar aqui 250 ml de água morna, 3 ovos, um sachê de 10 gramas de fermento biológico. Também vamos utilizar uma pitada de sal. Aqui nós vamos utilizar também meia xícara de açúcar. Aqui eu tenho 200 gramas de fruta cristalizada para o nosso panetone. Também vamos utilizar aqui 4 colheres de manteiga ou margarina. Também vamos utilizar uva passas na quantidade que você quiser, mas aqui eu estou utilizando 150 gramas. E também vamos utilizar gotas de chocolate forneáveis que vai ao forno. E vamos iniciar nossa receita já aqui pelo nosso liquidificador. Nós vamos iniciar adicionando nossos ovos ao liquidificador. Ó. Vamos dar uma pré-batida nesses ovos para ficar bem misturado, ó. Prontinho, depois de ter dado essa leve batida no nosso ovos, nós vamos começar adicionando a nossa manteiga ou margarina, ó, em temperatura ambiente. Ó, precisa estar em temperatura ambiente para vocês conseguirem fazer a receita. Também já vamos adicionar o nosso açúcar. E logo em seguida vamos adicionar a nossa pitada de sal. E agora nós vamos adicionar a nossa água morna. Ó, a água precisa estar morna. Se tiver muito quente, pode cortar o efeito do nosso fermento. Então não pode estar muito quente. Agora nós vamos fechar o nosso liquidificador e vamos bater essa massa até ficar bem homogênea. Prontinho, gente, depois de ter batido bem, nós vamos agora passar essa mistura para um bowl para a gente continuar. Prontinho, gente, com nossa misturinha batida aqui, ó, nós vamos adicionar a um bowl maior para que a gente consiga mexer, né? Aqui, ó, vou adicionar toda a nossa mistura. E agora que eu já adicionei tudo aqui ao bowl, a nossa misturinha, nós vamos adicionar o nosso fermento, ó. Vamos adicionar o nosso fermento. Vamos dar uma leve misturadinha, ó, nesse fermento, ó, dessa forma. Ó. E agora nós vamos começar a adicionar nossa farinha de trigo aos poucos e mexendo, ó, para não criar aquelas bolinhas, ó. Ó, adicionando a farinha aos poucos e já vai mexendo, ó. Prontinho, gente, depois da gente mexer bem, ó, a gente vai chegar aqui, ó, nesse resultado de massa, tá vendo? É uma massa um pouco grudenta, vocês estão vendo, ó? Uma massa um pouco grudenta, ela não é tão lisinha, tá vendo? E ó, a gente vai continuar mexendo bem até ela ficar bem homogênea. Gente, depois da gente ter mexido bem a nossa massa, tá vendo? A nossa massa já está praticamente pronta. Agora nós vamos adicionar aqui a essência de panetone à nossa massa. Essa essência é encontrada facilmente em casas para festa ou também em casas de chocolate ou no supermercado você acha super fácil.
Aqui nós vamos adicionar uma colher dessa essência na nossa massa, ó. Dessa forma aqui, ó. Vamos medir aqui uma colher da essência para panetone, ó. Ó, e vamos adicionar a nossa massa, tá vendo, ó? É um cheiro muito bom de panetone que sobe, ó. Só depois de ter colocado essa essência, porque fica muito bom mesmo, de verdade, ó. Agora vamos continuar misturando. Prontinho, gente, nossa massa de panetone chocotone está praticamente pronta. Agora nós vamos adicionar as gotas de chocolate ou as frutas cristalizadas, se você for fazer o panetone. Aqui, nesse momento, você pode dividir a sua massa ao meio e colocar metade chocolates forneáveis e metade fruta cristalizada e uva passa, se você for fazer os dois. Agora, se você for fazer só o chocotone, você já coloca o chocolate aqui direto nessa massa. Ou se você for fazer só o panetone, você coloca só as frutas secas. Aqui em casa vocês podem dividir a massa e fazer metade chocotone e metade panetone. Aqui, como eu vou fazer duas massas dobradas, esse daqui eu vou fazer só o panetone. A massa do chocotone é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui e vou adicionar um chocolate para vocês verem, ó. Aqui nessa massa eu vou adicionar, ó, as frutas cristalizadas. Tá vendo, ó, como vocês estão vendo, ó. Tá vendo, ó? Vou adicionar aos poucos, ó. Tá vendo como fica super lindo? E vou guardar um pouquinho aqui pra gente decorar em cima. E agora eu vou adicionar as uvas passas, ó. Também vou adicionar um pouco e vou tirar um pouco pra gente decorar em cima do nosso panetone, ó. Essa é exatamente também a massa do nosso chocotone. Se você não quiser fazer o panetone com uvas passas, fruta cristalizada, é só você adicionar o chocolate aqui, né? O chocolate em gota. Prontinho, nossa massa já está pronta. Agora nós vamos deixar ela descansando por cerca de 40 minutinhos. Se você mora em uma cidade mais fria, num estado mais frio, você pode deixar ela um pouquinho a mais do que os 40 minutos, até você conseguir ver que ela dobrou de tamanho. E antes de levar para descansar, nós vamos adicionar um plástico, né, na nossa massa. E vamos adicionar um pano de prato, um pano que você estiver em casa limpo, por cima da nossa massa, né? Para não sujar o pano de prato, a gente coloca esse plástico, porque essa massa vai crescer. Agora vamos deixar descansar por 40 minutinhos e já voltamos. Gente, e eu fiz mais uma massa para vocês verem. E agora eu vou fazer o chocotone aqui, ó, para vocês verem que é a mesma coisa, ó. A mesma massa que eu acabei de fazer, ó, tá vendo? Agora vou fazer o chocotone. A diferença é só a adição do chocolate. Aqui são chocolates em gota forneáveis, né, que aguenta ir ao forno, que vocês encontram em casa para festa ou em supermercado super fácil. Aqui eu vou utilizar 200 gramas, ou se você quiser você pode adicionar ainda mais ou menos, tá vendo, ó? Vou adicionar toda a quantidade, ó, e vamos mexer, ó, tá vendo? Para ficar com bastante chocolate, esse chocotone, para ficar muito bom, ó. Tá vendo, ó? Mistura bem, ó. Faz uma boa mistura. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Aqui nós vamos tampar com um plástico também, ó. E vamos colocar um pano também. E vamos esperar também cerca de 40 minutinhos para crescer a massa e já volto com o resultado das duas massas para vocês. Prontinho, gente, já deu os 40 minutos de fermentação da nossa massa. Olha só como ficaram lindas nossas massas, ó. Dobrou de tamanho, até grudou nos plásticos, tá vendo? Por isso que é importante colocar os plásticos para não sujar, ó. Olha só como dobrou de tamanho e como ficou lindas. Agora eu vou pegar as forminhas pra gente começar a montar os nossos panetone e chocotone, né? E aqui já estão as nossas formas, tá vendo? A gente vamos precisar também de uma forma de alumínio para ir ao forno, para nossas forminhas de papel e dentro. Pode ser forma de qualquer tamanho que caiba a forminha de vocês. Essa forma aqui eu achei facilmente, né? Uma casa de festa, de chocolates, que vende chocolate, essas coisas, e foi super baratinho. E agora nós vamos mexer um pouco da nossa massa, ó, para tirar um pouco do ar, tá vendo, ó? Que ela está bem aerada. Nós vamos dar uma leve mexida para tirar um pouco desse ar, tá vendo, ó? Como fica uma massa super bonita e bem elastiquinha, ó.
Agora nós vamos tirar um pouco do ar dessa massa, ó. E vamos colocar dentro das nossas forminhas. Ó, vamos colocar metade e metade. Gente, e aqui eu tenho mais um pouquinho de chocolate que eu vou adicionar aqui, ó, dentro do nosso chocotone para ficar bem trufado, sabe? Ó, vou colocar aqui dentro, ó, dentro dele, tá vendo? Colocar bastante chocolate para ficar bem trufado com bastante chocolate. Agora, ó, vou cobrir, ó, com a outra parte da massa, tá vendo? Ó? Espalhar bem. Fazer a mesma coisa com a outra parte aqui, ó, com outro panetone, ó. Aqui, ó, também vou colocar um pouco de chocolate aqui dentro, ó. Tá vendo? Pra ficar bem trufado. E agora colocar outra massa, ó, o restante da massa do chocotone, ó. Aqui, ó, dessa forma. Prontinho, gente. E agora nós vamos começar a montar os nossos panetones. Aqui, ó, vamos começar da mesma forma, ó, tirando o ar da massa, ó. Tá bem aerado, olha como essa massa está linda, ó, bem recheada com frutas secas, tá vendo, ó, essas frutas cristalizadas e essas uvas passas que estão lindas. Agora, depois de ter tirado o ar, nós vamos aqui, ó, colocar na nossa forma, ó, metade da nossa massa. Tá vendo como rende? Só essa massa que nós fizemos renderam 2 panetones aqui, ó. Agora vamos colocar outra parte na outra forma. Ó. Desta forma aqui, ó. E agora, gente, depois de nós ter colocado nas nossas formas já os nossos chocotones e os nossos panetones, agora nós vamos cobrir mais uma vez agora com pano de prato ou com um pano limpo e aguardar mais 40 minutinhos que essa massa ainda vai crescer mais um pouco e vai acabar de crescer no forno e eu já volto com o resultado para vocês até fermentar. E agora, se passado mais 40 minutos, olha como nossos panetones chocotones cresceram bem. Olha, uma massa super leve, tá vendo? E agora, ó, pra finalizar, ó, aqui no panetone, ó, vou ainda jogar um pouco de fruta cristalizada assim em cima, ó. Por cima, tá vendo? Pra ficar ainda mais bonitinho, ó. E também no outro. E também um pouco de uvas passas, ó. E aqui no nosso chocotones, ó, vou adicionar um pouco de gotas de chocolate, tá vendo? Assim, ó, por cima. E olha só como nossos panetones e chocotones ficaram lindos, né? E agora nós vamos levar ao forno, já pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus, por cerca de 30 a 35 minutos, até nossos panetones e chocotones dourar. E eu volto para trazer o resultado para vocês. Olha só, gente, como ficou uma massa super fofinha, ó. Chega desfia quando você corta. E o cheiro, vocês não têm ideia do cheiro que tá aqui de panetone. Agora eu vou experimentar, ó. Gente, ficou incrível esse panetone, ficou bom demais.
Uma massa super fofinha, ó. Ó, tá vendo, ó? Bem recheado com as frutas cristalizadas e as uvas passas. Gente, façam em casa, que vocês não vão se arrepender do resultado, que fica bom demais. E se você que gostou da receita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações e me diz aqui nos comentários o que vocês acharam da receita. E até a próxima.